Vamos falar mais de mercado financeiro. Estamos em contato agora com Alexandre Chaia, que é economista, professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alexandre, nós estamos vendo muito sobe e desce do mercado hoje. O dólar ontem atingiu a maior cotação já registrada, fica salientando que é em termos nominais, mas para quem precisa comprar dólares, especialmente para viajar, está sendo uma grande dor de cabeça. Hoje o dólar turismo bateu na faixa dos 4,65 e aí o euro também sente uma certa pressão, chegou a 5,16. Isso é para turista, só para lembrar como exemplo. Mas nós já tivemos o dólar batendo em 4,21, até passou um pouquinho hoje, agora ele cai 0,08%, a cotação de venda continua em 4,20%. Bolsa teve alguns momentos de alta pequena, mas agora cai 0,62%. Eu queria a sua avaliação dessa turbulência toda que a gente tem visto no mercado. Isso começou desde o leilão lá do pré-sal, né, da seção onerosa, que o governo tentou vender, falou para a sociedade toda, olha, vai ser um sucesso, vai entrar muito dinheiro, todo mundo esperava a entrada de dólar, e desde que não aconteceu esse leilão, aconteceu, mas só entrou a Petrobras e duas empresas chinesas, que até salvaram um pouco para não ser só a Petrobras, a partir daí a expectativa do mercado foi que o ambiente de investimento que parecia ser o Brasil um porto seguro, ele tornou menos seguro. As pessoas não estão tão interessadas, e isso é a prova do leilão, não vai entrar tanto dólar quanto todo mundo esperava, e o dólar começou esse movimento de alta, que apesar de realmente o dólar já ter batido 4 há muito tempo atrás, nominalmente ele está maior, e ele ter ainda, se fosse comparar com outros momentos da economia corrigido por inflação ou por taxa de juros, ele deveria estar muito mais alto, mas o que aconteceu nos últimos meses, principalmente, foi um aumento razoável do dólar. Então, quando você compara o quanto custava antes e quanto custou, ou até quanto custava ali perto do leilão e quanto está custando agora, você teve mais de 5%, 6% de aumento, e isso pesa substancialmente. Eu acho que o presidente do BC falou faz sentido, acho que a inflação ainda não está sendo impactada, mas o dólar nesse patamar, ou subindo um pouco mais, se ele subir mais 3%, 4% dentro de um mês, aí começa a pesar custos de indústria, a parte mais de atacado começa a ter aumento, e a partir daí começa a impactar a inflação. Então, eu não acho que o dólar está num patamar historicamente muito alto, mas o que aconteceu em termos de aceleração nos últimos 15 dias mostra uma preocupação realmente grande, porque começou a perceber que o Brasil, apesar de ter melhorado, do risco ter diminuído, os investidores estão desconfiados que essa melhora foi muito por conta da Previdência, muito por causa do início do governo Bolsonaro, mas essa crise política pode começar a frear um pouco as reformas. Tem muita coisa ainda a ser feita, inclusive na reestruturação das finanças públicas, se percebe isso, e tem um ambiente aqui na vizinhança meio complicado, Bolívia, Venezuela, o Chile, mudança de governo na Argentina, e querendo ou não, o pessoal acaba dando uma misturada nisso tudo, não é? O clima no mundo está complicado, né? Não é só aqui, está tendo várias, Hong Kong está com problema também. O que acontece é que o evento até começou com o Brasil, na época do impeachment da Dilma, essa situação das redes sociais movimentando massa de população contra determinadas medidas do governo, isso é um fato social que a gente vai ter que estudar com o tempo. A gente não tem muita ainda noção do quanto essa socialização essa democratização das redes sociais fez com que você tivesse mais poder da população se unir para poder reivindicar seus direitos. Então, isso é um problema, isso no mundo inteiro, especificamente na América do Sul, está tendo um impacto maior, porque aí teve alguns governos de esquerda que começaram a perder aquela áurea de melhoria social. A Bolívia tentou exatamente o quarto mandato, começou a criar problema. O Chile talvez seja um problema até de ruptura social, isso é uma coisa que já vem da época da ditadura, que não teve uma mudança assim como teve no Brasil, uma refundação. Lá no Chile, na verdade, foi uma continuação, e o que aconteceu agora foi esse impacto, mas eu acho que tem um pouco esse impacto social, que aí é uma coisa mais para os estudiosos de sociologia, vão estudar realmente com o tempo o que gerou essa situação. Agora, sem dúvida, essa piora no ambiente da América do Sul, associado a polarização, a própria saída do Lula, o Bolsonaro já, de alguma forma, para tentar combater
essa ida vamos dizer, da saída do Lula e esse aumento da esquerda vai começar a tentar ser um pouco mais flexível nas reformas, tirando um pouco de força a ideia da reforma administrativa, que ele colocou talvez um freio no processo da administrativa, faz com que o investidor olhe para o Brasil e fale, puxa, realmente não tenho certeza se tudo está funcionando correto aqui. Então, a tendência, enquanto o governo não sinalizar claramente que vai continuar fortemente nessa reforma fiscal, é você ter um ambiente instável na economia brasileira. Testar agora as próximas etapas aí da implementação da agenda do governo, da tramitação no Congresso, porque a gente vê o Congresso ainda com aquelas pautas que estavam anteriormente, que tem algum grau de adesão, mas a proposta, por exemplo, do ministro Sérgio Moro não avançou da forma como se esperava. Tem muita coisa ainda parada no Congresso, né? Não, sem dúvida. É que a proposta do Sérgio Moro, ou as outras propostas, não vamos dizer, da parte mais social ou da parte, de alguma forma, de costumes que o Bolsonaro... O Bolsonaro foi eleito com duas pautas, uma pauta econômica e muito ancorada no Paulo Guedes, e essa tem andado porque o Congresso vê isso como uma necessidade para poder gerar superávit de renda, para o próprio Congresso usar isso como recurso para fazer as suas políticas sociais, e a pauta, vamos dizer, mais de costumes. Essa pauta de costumes, ela não anda, e eu acho agora com essa polarização com a esquerda vai andar menos ainda. Então, acho que o Bolsonaro devia até desistir um pouco das pautas. Obviamente que a pauta do Sérgio Moro é importante, a pauta da prisão em segunda instância, de alguma forma de você mostrar para o mundo que o Brasil é um país sério do ponto de vista de combate à corrupção. Ela tem que andar, mas eu acho que se ele continuar insistindo demais nas pautas de costume, ele vai perder a possibilidade de aprovar as pautas econômicas, e essa tem uma maior facilidade, porque o Congresso vê isso como uma necessidade e a sociedade também vê isso como uma necessidade. Retomada de emprego, volta de crescimento. Então, isso é mais prioritário até do que a pauta de costume. Então, esse que é o problema. Eu acho que o Bolsonaro está começando a deixar de se preocupar tanto com essa pauta de econômica, olhando um pouco a pauta do costume, e também uma coisa que a gente já falou algumas vezes, até eu já falei com você algumas vezes, que a movimentação do Banco Central já começando a reduzir juros, já sinalizando para a sociedade que a economia voltou a crescer, diminui a pressão sobre o Congresso de aprovação de reformas mais urgentes. Então, eu acho que o movimento do Banco Central inicial de reduzir juros, já por conta da aprovação da reforma da Previdência, sinalizou que a economia já está melhor, que o risco diminuiu, e aí eu acho que tira um pouco esse peso do Congresso de aprovar reformas que são necessárias para a continuidade. Porque o que o presidente do Banco Central falou, que a inflação está controlada no momento atual. Eu acho que se o dólar continuar nessa trajetória, as pessoas não perceberem o Brasil como um porto seguro no mundo que está cada vez mais difícil, com mais guerra comercial, a China mesmo mostrando que não está tão satisfeita, que essa ideia do Trump que vai conseguir um acordo, ela não vai conseguir, ele vai ter até um problema sério com isso, e perdendo força no mercado americano. Eu acho que tem que tomar um cuidado grande do dólar disparar, e aí você tem um pouco de descontrole da inflação. Então, é preocupante. Eu acho que o momento atual tem que sinalizar fortemente para o mercado internacional que o Brasil ainda é um país sério do ponto de vista de combate à corrupção, é um país sério do ponto de vista de respeitar contratos, e que as reformas, vamos dizer, fiscais vão continuar andando em paralelo com as reformas monetárias, o que o presidente do Banco Central falou de abrir mais fintech, de dar mais competição. Isso é muito bom, você melhorar a parte de educação financeira para as pessoas se endividarem menos. Isso tudo é bom do ponto de vista monetário, mas do ponto de vista fiscal o Brasil tem que fazer o papel dele, tem que reformar o Estado, senão não vai conseguir ter investimento no país. Nós ouvimos Alexandre Chaia, que é economista, professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Inês.